Olá, muito boa tarde. As conversas da Eclésia neste final de ano letivo vão ao encontro de um casal, pais de família, com 3 filhas, que nos vão dar a conhecer esta realidade destes 2 últimos anos letivos, que acredito não ter sido fácil. O Ricardo e a Maria João Amantes, obrigada pela disponibilidade de estarem connosco, de estar na nossa companhia e de nos falarem um pouco da vossa família, que também esteve entre 4 paredes. Olá, eu sou Maria João, é o Ricardo, nós vivemos em Almada, temos 3 filhas, a Beatriz, 17 anos, a Maria, com 15 e a Luísa, com 8. Elas estão em ciclos diferentes, estudam na mesma escola e pronto, foi uma realidade, foi uma experiência, foi uma aprendizagem Uma aprendizagem este tempo todo diferente de pandemia. Deixe-me recuar um bocadinho no tempo. Quando se viram em confinamento, no primeiro confinamento, com 3 filhas com idades tão diferentes, o que é que pensaram? Como casal, como pais de família? Qual foi assim o choque? Bom, em primeiro lugar foi alguma apreensão, não é? Porque era uma novidade para todos, quer para nós, quer para elas. Por outro lado, e eu falo felizmente, não é? Nós já tínhamos todos os meios tecnológicos instalados cá em casa que nos permitiu encarar a realidade com alguma tranquilidade. Não é? Portanto, não tivemos alguns stresses, alguns problemas que outras famílias tiveram de um momento ao outro terem que arranjar computadores ou meios tecnológicos para começarem os miúdos a terem as aulas através dos Zoom e das plataformas digitais. Mas ficámos apreensivos, não é? Claro. Como é que se gera 5 pessoas dentro de 4 paredes, num espaço que depois se pretendia que fosse de teletrabalho, de aulas online, de refeições, enfim? Eu acho que teve que haver muita organização, não é? Houve momentos bons e momentos menos bons. Sendo que eu acho que não houve muito tempo a pensar também, nós não fomos preparados. Aquilo aconteceu num curto espaço de tempo. Nós até podemos relatar, uma semana antes, a nossa filha do meio tinha feito os seus 14 anos e antes das escolas fechar. 14 anos, no primeiro confinamento. Desculpa, e antes das escolas, uma semana antes, nós tivemos uma festa com 30 pessoas de família cá em casa, por isso nós estávamos um bocadinho, não estávamos à espera da proporção que isto estava a tomar, não tivemos tempo para nos preparar. E pronto, foi assim eu acho que foi um choque e o stress, houve algum stress, houve algumas ansiedades. Hoje rimos-nos às vezes um bocadinho de coisas que fizemos. Eu posso dizer que nos primeiros dias pus tudo a limpar a casa. Primeiros fins de semana, porque não podíamos sair de casa. E então, pronto, tivemos aqui que nos reinventar. Nós moramos em apartamento, só temos varandas, não é? Desde cabaninhas de brincar em bonecos que eu pus na varanda, coisas que nunca tínhamos feito. Tentei fazer assim umas coisas diferentes para ver se isto aliviava e para diferenciar o fim de semana do dia de semana. Sim, Algo importante para não perder também essa rotina. Diga, Ricardo. Exatamente, tivemos de descobrir novas rotinas para ocupar o tempo, não é? Para nos distrairmos, a nós e às miúdas, principalmente. Com idades tão diferentes, acredito que nem sempre foi fácil também a gestão emocional entre elas, com os pais, depois com as aulas online. Sim, elas tiveram aqueles momentos. Elas, se calhar, temos um bocadinho aqui uma realidade de miúdas ponderadas e que houve ali aquele primeiro impacto do saber trabalhar com as plataformas, mas foi evoluindo. A mais nova talvez tivesse tido mais dificuldade numa fase inicial, mas tivemos uma escola que elas estavam numa escola em que o apoio efetivamente foi fantástico, dentro do desconhecimento de todos, não é? Podemos dizer que foi fantástico porque
todos passámos por uma novidade, uma experiência que ninguém, uma realidade que ninguém conhecia. Conhecemos realidades menos simpáticas do que nós vivemos e falamos muito disso com elas também. E elas têm amigas que viveram realidades, se calhar, diferentes das delas e muitas vezes falamos disso, não é? Famílias em que os miúdos estariam ao mesmo tempo com ferramentas diferentes, não é? Ter aulas por telemóvel, que elas não tiveram essa necessidade, quer dizer, não será a mesma coisa do que ter aulas num computador portátil, não é? Eu acho que isso também aligerou um bocadinho a ansiedade delas. Acho que foi um bocadinho também, eu acho que as condições e se calhar a calma com que nós fomos tentando encarar isto também passou para elas. Eu acho que é um bocadinho de tudo. Foi em cima disso, aquilo que a Maria João disse, não é? O facto de elas andarem em 3 ciclos diferentes, não é? Nomeadamente a Beatriz e a Maria, são quase que autónomas e independentes. A única que precisou da nossa ajuda é a Luísa, que ainda tem 8 anos. Portanto, essa é que precisava de mais atenção e de mais dedicação. As outras, felizmente, como a Maria João disse, não é? São responsáveis e, portanto, nós estávamos relativamente tranquilos. Pese embora ali a adolescente, que é a Maria, não é? Que agora tem 15 anos, pronto, essa é que de vez em quando reclamava um bocadinho, a falta dos amigos e tal, e de sair. Mas correu bem. Eu acho que correu bem. E tiveram ali momentos, se calhar, de mais tensão entre elas, principalmente as duas mais velhas. Até porque elas inicialmente não tinham a internet a funcionar dentro dos quartos e tiveram o primeiro mês as duas a ter aulas na sala, o que também a gestão era complicada, conforme para mim, por vezes teve ali momentos complicados com a mais nova, porque estava comigo na mesma divisão. Elas as duas também tiveram, depois quando conseguimos separá-las, as coisas equilibraram-se um bocadinho, porque pronto, isto é tudo uma aprendizagem, não é fácil. Foi uma aprendizagem que fica para a vida. Chegando agora aqui este final de ano letivo, que com essas aprendizagens, com um novo confinamento, o que é que fica, Maria João e Ricardo? Para as vossas filhas, para vocês como casal, também com essas experiências de confinamentos, mas para a família, amantes, o que é que fica? Eu vou falar por mim. É assim, eu acho que fica aqui um conhecimento que nem tudo foi mal. Eu acho que nós conhecemos uma realidade, parámos o ritmo que tínhamos, valorizámos coisas que não fazíamos e que não... Pronto, que o tempo não dá para tudo, não é? Sentimos saudades das outras coisas que tínhamos, não é? É como tudo. Tentamos falar muito nisso em família, não é? Nas refeições, principalmente, tentamos muitas vezes abordar esses temas, porque eu acho que nem tudo foi mau. Eu tenho aqui aquela percepção de que temos muitas saudades do antigamente em algumas coisas, mas não gostávamos, se calhar, de perder outras que ganhámos e se calhar umas vão ficar e outras não é? Pronto. Mas eu acho que houve essencialmente aqui uns momentos de reflexão que eu acho que foram muito importantes, enquanto nós pais, que também ainda temos uma idade que achamos que o mundo vai acabar amanhã, ainda não estamos, então acho que estamos a começar a entrar e acho que isto também nos ajudou um bocadinho a acalmar e a ver a vida se calhar com outros olhos, não é? E elas, eu acho que elas, pronto, a idade ainda não deu essa imagem, mas isto também ajudou um bocadinho e a valorizar essencialmente coisas que temos e elas também, e que nesta fase lhes proporcionou várias coisas, não é? Porque eu acho que às vezes nós temos as coisas, damos aquilo como um dado adquirido, e nestas situações, e comparativamente a outras pessoas que conhecemos e elas a outras jovens que conhecem, se calhar também conseguiram se aperceber de algumas diferenças que faz todo o sentido. Também é importante ajudar uns aos outros,
porque eles tiveram colegas com dificuldades de outras escolas e eu sei que a minha mais velha chegou a estudar com outros colegas e eu acho que essa experiência fica e é boa para tudo, não é? Para a vida. Ou vem aí que nós não sabemos o que é. E foi importante vermos que isto de um dia para o outro pode mudar radicalmente. Eu também confirmo aquilo que o Maria João disse, não é? Mas eu sou mais otimista. Eu acho que correu bem. Obviamente que foi uma aprendizagem, houve momentos às vezes complicados e com algum stress, mas globalmente correu bem e houve, como a Maria João disse, alguma partilha de coisas que nós não nos apercebíamos porque durante o dia não estávamos em casa, não é? Não tínhamos um acompanhamento tão presente quanto tivemos, não é? Em relação às miúdas, designadamente em relação à Luizinha, por exemplo, não é? Que é mais querida. E depois passámos a fazer algumas coisas em conjunto que dificilmente faríamos em condições normais, não é? Todas as refeições passaram a ser em família, que é uma coisa que às vezes é difícil, quer dizer, durante o almoço é sempre difícil, e ao jantar muitas vezes também às vezes é complicado, porque elas depois têm atividades fora da escola, em horários diferentes, e portanto é sempre uma correria. E estes momentos serviram-nos para partilharmos muitas das coisas que não partilhávamos. Não é? Eu globalmente acho que é positivo e foi uma grande aprendizagem que nos preparou para adversidades e para coisas, como a Maria João disse, que não controlamos. Não é? Portanto, e que não é o fim do mundo. Não é? As pessoas às vezes têm muita mania de as coisas quando não correm como nós gostaríamos, ficam muito preocupadas e muito decepcionadas. Acho que isto também nos ensinou a relativizar os problemas. Eu só gostava de dizer uma coisa. Sim. Eu usava muito uma frase naqueles momentos em que estamos assim mais, ou percebemos-nos que alguém está a reivindicar mais, não é? Eu muitas vezes usava uma frase, e mesmo com elas e com eles, dizia assim, sem dúvida que este não foi o pior momento da minha vida, e vocês sabem disso. Posso fazer as pessoas aqui de casa, não é? Refletirem um bocadinho, porque efetivamente todos nós já tivemos momentos, foi um momento diferente, foi um momento que nunca tínhamos vivido, mas de causar tristeza e ansiedade, posso dizer que, pronto, sem entrar em pormenores, e eles sabiam do que se estava a falar, já tivemos momentos piores e é isso que temos que andar para a frente, porque isto aqui estamos a conseguir controlar, dentro do possível, as coisas. Pronto, e era sempre isso que nós tentávamos lhes fazer ver. Sónia, também uma coisa muito positiva, que eu acho que isso também nos fez encarar isso com alguma tranquilidade e alguma normalidade, é porque, felizmente, na nossa família nunca tivemos ninguém doente, ninguém foi infectado, não tivemos essa complicação e essa preocupação acrescida. Não é? Eu acho que isso também ajudou em muito a passarmos estes tempos com uma relativa, não é, normalidade, ou com alguma calma, pelo menos. Isso é importante referir também. Claro. E não dar tanto ênfase ao facto de estar fechado em casa, como um problemão, não é? Porque muitas vezes eu falava e partilhava com elas alguns exemplos de situações que passámos, como ter pessoas idosas, doentes e internadas e não poder visitar. E eu dizia-lhes, eu fazia-lhes um bocadinho ver isso, quer dizer, isso é que são situações de ansiedade. Isso é que, pronto, tentava sempre ir buscar esses exemplos para lhes fazer. Claro que estamos a falar com jovens, não é? E que às vezes parece que estamos a tirar barra à parede. E eles são de idades diferentes. Mas tentávamos muito falar dessas situações muito mais problemáticas do que nós estávamos a viver no momento, para elas acalmarem, para elas perceberem que o que nós estávamos a viver era o que o comum estava a viver. E que não tínhamos problemas acrescidos, não tínhamos ficado sem emprego, não tínhamos nenhum familiar internado, não tínhamos ninguém que tivesse apanhado Covid com complicações, com preocupações acrescidas. Situações que, pronto, foram vendo que nós efetivamente estávamos numa situação menos desagradável face a outras famílias que estavam a viver. Pronto, eu acho que isso também ajudou a acalmar a juventude.
cá de casa. Certo. A saúde e o otimismo também da família a ajudar nesta fase diferente, como dizia a Maria João. Só uma única questão para finalizarmos. Há aí a filha mais velha que está aqui numa fase de ansiedade, não é? Está ou vai candidatar-se para a universidade. Como é que está a família a acompanhar? Bem, é assim, para já estamos felizes, ok? Em primeiro lugar, porque é uma fase que termina, aliás, este fim de semana, no passado sábado, houve o suposto baile de finalistas, não é que não foi bem um baile, foi uma cerimónia organizada por eles lá na escola, dos tornados, onde elas andam, e portanto, nós tivemos por um lado estávamos felizes, mas por outro tristes, porque não pudemos assistir, pronto. Mas, acima de tudo, estávamos felizes porque a nossa filha, a Beatriz, está muito feliz. E eu, ainda há bocado, estava a comentar com a Maria João, precisamente que a Beatriz agora, depois, já fez todos os testes, portanto, está mais aliviada. Acho que vai iniciar uma fase agora outra vez estressante, que será o exame de matemática que ela vai fazer e depois a candidatura ao ensino superior. Com todas as incertezas que é neste momento o ensino superior. Exatamente. Eu penso que nesta situação, nesta situação é sempre uma fase de ansiedade, de expectativa. O que eu tento, pelo menos muito falar com a Beatriz e fazer-lhe passar, é assim, a Beatriz teve o ano passado a experiência e já teve exames de 11º, não é? E é assim, a Beatriz teve a sorte de estar integrada numa escola que deu um acompanhamento excepcional a todos os níveis. Pronto. E eu tento muito que isso seja visto assim de uma forma que não que descontraia, não é? Porque pronto, ela também não é de descontrair, mas que não se... Porque às vezes as conversas entre eles também tomam umas proporções e nós pais temos que, depois do outro lado, acalmar um bocadinho aquele burburinho e aquela que entre eles jovens acabam por criar, não é? E eu acho que, pronto, houve a experiência do ano passado, a Beatriz não teve uma má experiência e pronto, e este ano é o que eu lhe digo, é só mais uns exames, é só mais um exame, já estão a ter aulas, o ano passado tinham começado muito mais tarde. A Beatriz disse sempre, estou desejosa de voltar às aulas, porque ela teve a percepção o ano passado que quando voltou, e ainda bem que voltou, e sentiu-se muito agradecida por ter voltado naquele período em que estava-se a preparar para os exames, porque ela diz-nos mesmo que as aulas online não são a mesma coisa. É muito confortável estar em casa, é muito confortável durante o inverno não sair em dias de chuva. Falávamos nisso às vezes até mas que elas gostam de conviver e gostam de socializar e gostam de estar com os colegas e com os amigos e com os professores. E eu acho que pronto, elas sabem distinguir e valorizar esta parte. E para nós isto também nos deixa tranquilos, porque sabemos que elas estão felizes por estar na escola e acho que este 12º ano e esta fase vai correr bem como tinha que correr, com Covid ou sem Covid. É assim. Vai ser uma fase nova também para esta família. Muito obrigada à Maria João e ao Ricardo por este vosso testemunho, também por partilharem aqui connosco, com as conversas da Eclésia, a vossa realidade e a forma como geriram com comunicação e com esse otimismo todo este tempo. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigado.